Você não é uma máquina, mas vive como se fosse, empurrando, forçando, indo além do limite, como se quebrar fosse sinônimo de compromisso, como se exaustão fosse prova de valor. Não é. Um instrumento não foi feito para ser espancado até falhar. Foi feito para ser afinado, ouvido, cuidado, e mesmo assim, você insiste em se tratar como peça descartável, como se pudesse ser trocado quando gastar demais, como se não houvesse consequência. Nada que se move sem cuidado permanece íntegro. Nada que cria sob pressão contínua mantém verdade. Negligência não é força, desgaste não é devoção, burnout não é honra. Isso precisa ser dito sem suavizar. Uma lâmina que nunca é afiada perde o corte. Um motor sem óleo trava. Um violino esquecido no frio entorta. E você acha que seria diferente? Você vive num sistema que glorifica a produção e despreza a presença. Entrega acima de bem-estar. Velocidade acima de harmonia. Resultado acima de escuta. E então se culpa por estar cansado, irritado, vazio, mas um instrumento não produz beleza à força. Nunca produziu. Beleza não nasce do excesso, nasce do alinhamento. E é exatamente isso que falta. Alinhamento. Respiração importa, ritmo importa, silêncio importa, descanso importa. Mas você aprendeu a ignorar tudo isso. Chamaram de disciplina, chamaram de maturidade, chamaram de vida adulta. Não era. Cuidado não é indulgência, é calibração. Manutenção não é fraqueza, é inteligência aplicada ao próprio corpo. Você não foi feito para se moer até virar algo útil. Você foi feito para soar como você. E quanto mais ignora suas necessidades físicas, emocionais, energéticas, mais ruído você produz. Menos verdade carrega, menos presença sustenta. Isso não é poético, é mecânico. Tudo que quer durar precisa ser cuidado. Tudo que quer criar precisa ser mantido. Tudo que quer estar vivo precisa ser escutado. E você não está escutando ainda. Você aprendeu a chamar silêncio de atraso, pausa de preguiça, cansaço de fraqueza. E por isso continua passando por cima dos sinais, do corpo, da mente, da alma. Ignora o aperto no peito, a irritação constante, a sensação de estar sempre ligado, mas nunca inteiro, porque te ensinaram que parar é perder, que desacelerar é ficar para trás, que ouvir a si mesmo é luxo. Não é, é sobrevivência. O problema não é você estar cansado, o problema é você fingir que não está. Você não está falhando por precisar de descanso, está falhando por se tratar como algo que não sente, como se fosse ferro, como se fosse código, como se não houvesse custo interno. Mas todo instrumento desafinado ainda faz barulho, mas deixa de fazer música. E é isso que acontece quando você força demais. Você continua funcionando, mas não flui, continua entregando, mas não vibra. Existe uma diferença brutal entre operar e estar vivo. Você opera quando obedece a cronogramas que não respeitam seu ritmo, quando sustenta relações que drenam mais do que nutrem, quando permanece em ambientes que exigem performance constante, mas não oferecem escuta. Você vive quando há ressonância, quando há espaço interno, quando seu ritmo não precisa pedir permissão, mas você foi treinado a ignorar isso, a normalizar o desgaste, a romantizar o esgotamento. Chamaram isso de força. Não era. Força real é saber quando parar antes de quebrar. Sabedoria é perceber o desalinhamento antes do colapso. Você não precisa de mais pressão, precisa de ajuste. Afinar dói, porque exige silêncio, exige presença, exige admitir que algo saiu do lugar. E isso assusta, porque se você parar para ouvir, vai perceber o quanto está fora de tom e talvez precise mudar o ritmo, o ambiente, as expectativas. Talvez precise admitir que esse modo de vida cobra mais do que devolve, que esse caminho exige que você se apague para caber. E um instrumento que se apaga não cria, só repete. Você não foi feito para repetir,
Foi feito para expressar, mas expressão exige cuidado, e cuidado exige coragem. Coragem para não obedecer à voz que diz, continua a qualquer custo. Coragem para não confundir exaustão com mérito. Coragem para escolher escuta em vez de violência contra si. Porque quando você não escuta, o corpo grita, a mente quebra, a vida trava, e isso não é castigo, é aviso. Chega um ponto em que não dá mais para fingir que não escutou. O corpo já falou, a mente já avisou, a vida já reduziu o volume à força, e mesmo assim, você continua empurrando. Porque foi treinado para aguentar, não para sentir, não para ajustar, não para respeitar o próprio ritmo. Mas aqui está a verdade que ninguém te disse com clareza. Você não se perde de uma vez. Você se perde aos poucos, toda vez que ignora um limite, toda vez que chama desgaste de compromisso, toda vez que escolhe performar em vez de estar presente. Não é sobre descansar para voltar a produzir mais. Isso é a mesma lógica disfarçada. É sobre parar para não desaparecer. A pergunta não é até quando você aguenta. É até quando você aceita viver desafinado. Observe com honestidade. Onde você está forçando algo que já não responde? Onde você está mantendo um ritmo que não é seu? Onde você confunde valor com utilidade? Onde você se abandonou para não decepcionar? Essas perguntas não são confortáveis, nem devem ser. Elas não servem para te motivar, servem para te alinhar. Porque alinhamento não nasce da pressa, nasce da escuta. Escuta do corpo antes da falha. Escuta da emoção antes do colapso. Escuta do silêncio antes do ruído virar doença. Cuidar de si não é se poupar do mundo. É parar de se violentar para caber nele. E isso exige uma decisão que quase ninguém tem coragem de tomar. Parar de se tratar como máquina e assumir que você é instrumento. Instrumento precisa de pausa, de ajuste, de manutenção, não para render mais, para soar verdadeiro. Se isso te incomodou, ótimo. Esse canal não existe para te aliviar, existe para te acordar. Aqui a gente não entrega frases bonitas, a gente entrega confronto interno. Palavras que tiram do automático, mensagens que não te empurram para frente, te puxam para dentro. Se em algum momento você sentiu esse texto tocar onde dói, é porque você já sabe que algo precisa mudar. E você não precisa fazer isso sozinho. Se inscreve no canal, não para se distrair, mas para continuar essa conversa que quase ninguém tem coragem de sustentar. Compartilha com quem vive cansado, mas não sabe por quê. Com quem ainda acha que se quebrar é prova de força. Com quem sente que está funcionando, mas não está vivo. Aqui a gente não ensina a aguentar mais. A gente ensina a ouvir antes de quebrar. Nos vemos no próximo vídeo.